bonitos. Não é aprender grandes lições nos seminários bíblicos, até mesmo dentro da igreja. A necessidade dessa última hora, como da outrora, sempre foi uma só: ouvir a palavra e praticar a palavra. A coisa mais importante na vida de um crente, meu irmão, é ele ouvir a palavra, ler a palavra e viver a palavra. Aí você diz: mas pastor, é muito difícil. É difícil demais a gente viver a palavra como a palavra manda. Sim, eu concordo com os irmãos que realmente é verdade. E tem até momentos da minha vida que eu falo com Deus: Senhor, eu faço bem ali, eu ajudei fulano, abri porta para ciclano, fiz o que eu pude ali para ser amigo, para ajudar, e hoje fulano não olha para mim, vira a cara, tem uns que até falam mal, e o que eu devo fazer? E o Senhor fala: tem que amar ele, ore por ele, louvar, e se possível, dar lá um abraço nele. É isso que a Bíblia ensina. Mas é difícil de fazer isso. Alguém diz: é fácil? Não é, meus irmãos. Mas há um porém: quando nós fazemos essas coisas debaixo do poder do Espírito Santo, tudo se torna mais fácil. A Bíblia diz bem claro: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, quando o crente anda em Espírito, quando o crente anda, meus irmãos, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor, dentro da unção do poder de Deus, verdadeiramente ele consegue cumprir as ordens de Deus. Ele consegue andar dentro da palavra do Senhor. Observe que a Bíblia diz que os homens que falaram a palavra, que profetizaram, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Observe que a Bíblia diz, meus irmãos: andais em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Observe o que diz a palavra, meus queridos irmãos, que quando nós andamos em Espírito, nós vivemos também no Espírito. E muitas das vezes, o que mais nós vemos nos grupos de pessoas hoje em dia, são aqueles que querem somente falar, mas não querem ouvir Jesus. Antigamente, havia um desejo, uma fome de se ouvir Jesus, de aprender com Jesus. Mas hoje todos querem falar, hoje todos querem ensinar. Ninguém quer aprender, ninguém quer se assentar para aprender. Ninguém quer se aproximar de Jesus, como fizeram os discípulos. Eu estava falando com o meu pastor, que o pastor Gilmar, que domingo eu fui ali em Vila Hélida, para a igreja que eu gosto, que eu amo, ao qual o pastor outrora dirigiu. E eu falei: eu quero chegar bem no meio do culto, quase na hora da mensagem, que eu não quero pregar. Quero só ouvir a voz de Deus hoje nesse lugar. E quando eu cheguei ali, os irmãos se alegraram, me chamaram para frente, subi para o púlpito e começaram a se desculpar: ô pastor Jaime, eu queria muito de ouvir o senhor pregar esta noite. Como seria bom? Eu falei: não, irmão, eu vim só para ouvir. Pode pôr o irmão obreiro para pregar aí. Não, mas, por favor, peguei o microfone, fiz alguma coisa de Deus ali e me sentei para ouvir Deus falar comigo. E Deus falou de uma maneira tão gloriosa. Quando foi na segunda-feira, Jesus me surpreendeu com uma grande bênção. Então, observe bem, irmãos, é assim que funciona o negócio. Há momentos na nossa vida que nós temos que sentar-se e aproximar-se de Jesus como os discípulos para ouvir Jesus. E não somente ouvir, mas colocar um propósito no coração de obedecer a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E ele disse aqui, meu irmão, as consequências, os sucessos e os infortúnios daquele que ouve e pratica e daquele que ouve e não pratica. Observe o que diz a palavra: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ei, irmão, quem foi em Camboriú, como eu já fui lá por diversas vezes, ministrar em algumas igrejas ali, na beira da praia, tem umas rochas enormes, muito alta mesmo. E eu subi em uma delas com uns obreiros, amigos meus que estavam comigo, e ele falou: pastor, desce rápido aí que vem vindo uma onda muito alta. E eu falei: não, eu vou ficar que eu quero ver. E aquela onda vinha alta, meu irmão. Só que quando ela chegava, que ela batia na rocha, ela se espatifava e ela voltava toda para trás. E a rocha estava no seu lugar, estava intacta. Eu estava de cima vendo aquela beleza, aquela espuma branca, coisa linda, aleluia. E eu observava a areia estava toda com redemoinhos. Era a água que batia nela e assanhava ela de forma que ela ficava com aqueles caminhos, das ondas do mar. Assim, a Bíblia nos diz que aquele que edifica a sua casa, quer dizer, a sua vida, quando Jesus está falando de casa, que ele está comparando o homem, está comparando o crente, o ouvinte das suas palavras, como a casa espiritual.
Aquele que ouve as minhas palavras é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha do século? É Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando nós edificamos a nossa vida em Jesus, observe quais são os benefícios que isso causa. A Bíblia diz que desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu? Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora observe aqui nesse assunto interessante, Jesus disse que desceu a chuva, correram o rio, assopraram os ventos. Agora aqui nós podemos, dentro dessa palavra, entender, compreender, por que é que Deus, por que é que Jesus permite tanta prova, tanta luta, tanta dificuldade nas nossas vidas. Nós que servimos a Deus, nós que amamos a Deus, por que é que Ele permite os temporais, as tempestades, os ventos contrários, os gigantes, as adversidades? É para mostrar para aqueles que não estão na rocha, que nós estamos firmados na rocha. É para mostrar para aqueles, meus irmãos, que voltam para trás, que desistem, que não querem nada com nada, que tem como, que é possível você viver uma vida vitoriosa diante de todos os vendavais e lutas, firmado na rocha que é Jesus. Na Barassume que anda na barraia. Então observe que a Bíblia diz que desceu a chuva, quer dizer, vem luta de cima, os espíritos malignos, as potestades do ar. Você pensa que muitas vezes nós oramos, o céu está limpo, está uma maravilha para a nossa oração subir ao céu. É só lá em Daniel. Muitas vezes o diabo coloca uma rede de demônios, entendeu, meu querido? Nas potestades, para que a nossa oração não chegue diante de Deus. Há uma guerra travada no reino espiritual, para que o nosso clamor não chegue diante do Senhor. E quando a batalha é travada lá em cima, o que eu devo fazer, pastor? Você deve, firmado na rocha, travar uma batalha aqui embaixo com o diabo e todos os seus adeptos. E essa batalha se chama aquilo que Jesus falou aqui no sermão: oração, busca da face do Senhor, oração perseverante, oração com propósito, oração com determinação, aleluia, até que a resposta chegue. Alguém me pergunta, por que foi que Daniel orou 3 semanas e não desistiu do seu pedido? Por que ele não parou? Era 3 semanas, estava já anêmico, estava pálido, estava fraco, sem comer, sem beber, e estava ali de joelho orando. Por que ele não desistiu? Por que ele não foi? Não voltou às atividades normais do dia a dia? Porque Daniel, irmão, ele tinha um segredo com Deus. Daniel nunca orou a Deus para não obter resposta das suas orações. Ele falou: Deus respondeu todas as minhas orações, e esta não será diferente. Deus irá respondê-la também. E ele tinha ciência do que estava acontecendo. E ele insistiu com Deus em oração, até que veio a resposta da parte de Deus. Então quem está firmado na rocha, meu amado irmão, ele vence a luta que vem por cima, a tempestade que vem de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Ele enfrenta, meu irmão, aleluia, as correntes do rio, louvado seja o nome do Senhor. É a luta que vem por baixo, glórias ao nome de Deus. Lutas que vêm por baixo, querendo, meus irmãos, aleluia, combater os alicerces ao qual estamos firmados. As lutas que vêm, aleluia, por terra, glórias ao nome do Senhor, as perseguições, as calúnias, aleluia, os levantes, glórias a Deus, a ansiedade, a ociosidade, o desânimo, a incredulidade, aleluia, lutas que vêm por baixo para nos tirar de cima da rocha. Mas quem está firmado na rocha pode estar certo disso, irmão. Vem o rio, vem a chuva, vem luta de cima, vem luta de baixo, e ele continua firme, continua fiel ao Senhor, porque ele procurou o lugar certo, ele se refugiou na rocha que é Deus, ele se abrigou em Deus, ele se escondeu em Deus, ele se depositou toda a sua vida, a sua confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que as lutas vêm sim, mas elas passam, glórias ao nome do Senhor. E a vitória é daquele que está firmado sobre a rocha. A Bíblia ainda diz, aleluia, observe bem que a Bíblia ainda diz assim, que assopraram os ventos. Ah, irmão, quantos ventos que tem soprado durante esses anos. Paulo fala dos ventos de doutrina, não é?
Paulo fala do vento a Bíblia nos fala acerca do vento do medo, aquele vento contrário que atingiu os discípulos em alto mar. Glórias ao nome do Senhor. Você me pergunta, por que Pedro não conseguiu chegar até Jesus? Por que Pedro não chegou até onde estava Jesus, se ele estava tão próximo de Jesus? Observe que Pedro estava próximo de Jesus. Como você explica isso, pastor? Porque a minha Bíblia diz que Jesus não deu mais nem um passo, ele somente estendeu a mão e pegou na mão de Pedro. Faltava pouquinho para Pedro ter um encontro triunfal com Jesus. Faltava pouquinho para Pedro viver uma experiência que ficaria marcada para o resto da sua vida. Glória a Deus, se não fosse o medo. Ele estava bem próximo da rocha. Ei, meu irmão, se você está tão próximo da rocha, está pertinho da rocha, está na rocha, por que ter medo? Glórias a Deus. Quem tem medo naufraga. Quem tem medo não chega a lugar nenhum. Quem tem medo não vence. Quando bater o vento do medo, olhe para a rocha e vá até ela e diga, eu sou um vencedor. Glórias a Deus, porque eu estou na rocha que é Jesus. Observe que Jesus falou para Pedro, por que temeste, homem de pequena fé? Observe que ele disse para aquela mulher Serofenícia, ó mulher, grande é a tua fé. Observe que ele disse para o centurião lá de Cafarnaum, grande é a tua fé, nunca encontrei tanta fé, tamanha fé em Israel. Agora observe que com Pedro ele ia falar diferente, homem de pequena fé. Eu observo que esses dois que outrora acabei de dizer, o centurião de Cafarnaum, a mulher Serofenícia, saíram com posse da vitória, porque tinham grande fé. Quem tem grande fé, meu irmão, vence. Quem tem grande fé, toma posse da vitória. Quem tem grande fé, chega onde deve chegar. Quem tem grande fé, faz história com Jesus. Aleluia. Agora, quem tem grande fé, meu irmão, caminha uma longa caminhada. Aquela mulher veio atrás de Jesus. Ela continuou o seu caminho, pedindo a bênção de Jesus. Centurião Cafarnaum, da mesma forma, saiu da sua casa, foi de encontro a Jesus, conseguiu chegar até Jesus, percorrer um caminho. Agora, você observe, quem tem pequena fé, meu irmão, nunca consegue percorrer o caminho inteiro. Sempre para no meio do caminho. Pedro naufragou no meio do caminho, no meio do trajeto até Jesus. Aí está a diferença de quem tem uma grande fé e daquele que tem uma pequena fé. A pequena fé, ela vai até um certo limite, vai até um certo estado da vida, vai até um certo quilometragem da caminhada, mas tem um ponto ali que ele para, glória ao nome do Senhor, porque não tem mais fé para prosseguir. E é por isso que Jesus disse nas suas palavras, glórias ao nome do Senhor, aquele que pede com fé, crendo recebe. Então, quando nós pedimos com a fé, alicerçada em Deus, voltada para Deus na certeza da resposta, pode ter certeza, a vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus. Observem aqui o que diz a palavra, que combateram aquela casa, e ela não caiu. Aí diz, por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Se nós estamos de pé até hoje aqui, obreiros, igreja do Senhor, não é porque nós somos alguma coisa não. Se eu for pastor Gilmar, conhece um pouco da minha vida. Mas se eu for contar a minha história aqui, irmão, muitos vão olhar para mim e falar, pastor, como que você conseguiu? Como que você está conseguindo? Qual é o segredo teu? Porque eu enfrentei muitos vendavais. Eu já entrei no reino do inferno, irmão. Eu já resgatei almas que estavam descendo à sepultura, pronta com ódio mesmo da entrada no inferno. Ir lá, arrancar a alma, tirar das mãos do diabo, colocar uma Bíblia na mão da pessoa e falar, vai servir a Deus. Arriscar a minha vida por almas que estavam descendo à sepultura e prontas a dar entrada no inferno. Se eu for contar a minha história aqui, irmão, são muitos vendavais, 3 meses de casado, 1 mês de casado, perdi minha mãe.